Depois vamos ficar de pé, irmãos, e abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, logo no início da sua Bíblia, no capítulo número 4. Gênesis, capítulo número 4. Nós vamos ler até o versículo 8. Gênesis capítulo 4, até o verso 8. A palavra de Deus diz: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém. Vamos orar. Pai amado, estamos nós, mais uma vez, diante da Tua palavra. E ela é poderosa para nos ensinar a Tua vontade, Pai. Para transformar a nossa vida, para trazer entendimento aos nossos corações. Ela é a verdade que liberta, Pai. E é esta verdade que nós queremos receber esta noite. Nenhum de nós está interessado em historinhas, em filosofias deste mundo, em mandamentos de homens, em doutrinas humanas. O que queremos é a doutrina de Deus, o ensinamento que vem do Senhor e que transforma a nossa vida pela verdade da Tua palavra. Traz esclarecimento essa noite a todos nós que chegamos à Tua casa, para que haja edificação, transformação e salvação. É o que eu te peço, orando junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto, logo no início da Bíblia, é muito conhecido. Todo mundo fala sobre este evento, que foi, na verdade, o primeiro assassinato, registrado nas Escrituras. E logo de um irmão contra outro irmão. Coisa terrível aconteceu aqui. Agora, por trás desses acontecimentos, há alguns princípios de Deus que são ensinados aqui, que nós podemos aprender com a leitura dessa palavra. O texto não está aqui apenas de maneira informativa, para nos dizer que um irmão matou o outro. Mas tudo que aqui está escrito tem o objetivo também de nos ensinar, através dos princípios que Deus está revelando nesta palavra. E há duas perguntas que nós podemos fazer depois de ler esse texto. Uma pequena história, curta, apenas 8 versículos, e talvez algumas dúvidas surjam no nosso coração em relação àquilo que lemos. E a gente faça algumas perguntas. Talvez a primeira pergunta a ser feita é: qual é a oferta agradável a Deus? Qual é a oferta que Deus aceita? Por que Ele aceitou e se agradou da oferta de Abel e não agiu da mesma maneira em relação à oferta de Caim? O que diferenciou uma oferta da outra
para que uma fosse aceitada por Deus e a outra fosse rejeitada? Essa é uma dúvida que pode ficar nos nossos corações, é uma pergunta que a gente faz. E depois, uma extensão dessa pergunta, analisando o texto, praticamente não há diferença entre uma oferta e outra. Então, ao pensar sobre isso, algumas pessoas podem também inquirir: será que Deus é injusto? Por que Ele prefere um ao outro? Por que essa distinção? Será que há algum tipo de injustiça da parte de Deus? São perguntas que naturalmente nós podemos fazer. Mas a história está aqui, como eu disse, registrada para nos ensinar princípios do nosso relacionamento com Deus. Porque, na verdade, tudo isto aqui fala de relacionamento. Relacionamento de um irmão com o outro, relacionamento dentro de uma família e também relacionamento do homem com Deus. Porque eles tiveram a iniciativa de trazer uma oferta para Deus, buscando estabelecer um relacionamento. E por que esse relacionamento se tornou tão complicado? Então eu creio que, olhando para o texto, podemos entender que Caim e Abel tipificam, irmãos, duas qualidades de pessoas que ainda hoje nós encontramos aí pelo mundo. A gente ainda pode encontrar pessoas como Caim e pessoas como Abel, olhando para o texto e entendendo o que cada personagem aqui está vivenciando. Eu creio que no texto que nós lemos, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que creem na sua obra de restauração e salvação, são aqui representados por Abel. E aqueles que se opõem a isso, aqueles que creem que há outros meios de salvação, ou que podem salvar a si mesmos, ou que simplesmente não precisam ser salvos, talvez estes sejam representados por Caim. E no desenrolar da história, você vai entender um pouco mais aquilo que eu quero dizer com isso, não é? E dentro desse segundo grupo representado por Caim, que são aqueles que imaginam que ou não precisam ser salvos, ou podem salvar-se a si mesmos pelo seu comportamento, pelas coisas que fazem e oferecem a Deus, eu posso ainda dividir este segundo grupo em dois subgrupos. Neste segundo grupo de pessoas que acham que não precisa ser salva, ou que pode salvar a si mesma, independente de Deus, eu posso classificar também em dois subgrupos. Nesse grupo que se identifica com Caim, nós encontramos simplesmente os incrédulos, aqueles descrentes, os que não acreditam em Deus nem em nada. Mas, infelizmente, também encontramos neste segundo grupo algumas pessoas que hoje fazem parte das igrejas, que frequentam as igrejas. Entretanto, pela sua maneira de pensar e de agir, elas também se identificam com Caim. Também fazem parte deste segundo grupo, embora não estejam no mundo, estejam dentro da igreja. E essa história, então, começa a se tornar um pouco mais complexa, porque vou encontrar nesse grupo cristãos nominais, legalistas, não é? Pessoas, às vezes, até zelosas, mas que acreditam a si próprias todo o mérito do seu zelo e do seu cuidado. E a gente vai entender isso na história que aqui foi contada. E por que eu cheguei a estas conclusões? Pela natureza de tudo que acontece nessa pequena história. Vamos entender, irmãos, qual foi a história, o que aconteceu nesse episódio. Qual foi a oferta que Abel trouxe, qual foi a oferta que Caim trouxe a Deus e qual foi a diferença entre elas. Primeira coisa importante a observar é que Deus não pediu oferta nenhuma. Você percebe isso aqui no texto, ao ler comigo? Não diz aqui que Deus disse, olha, me tragam uma oferta. O texto não fala sobre isso. O texto diz que houve uma iniciativa que foi
dos próprios irmãos. Foi deles a iniciativa de trazer para Deus alguma coisa. Deus não pediu, não requereu deles até aquele momento absolutamente nada. Mas por uma iniciativa própria, eles decidem trazer algo para Deus. E aí vamos entender a diferença naquilo que trouxeram. Veja qual foi a oferta de Caim. Versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, a Bíblia não diz quanto tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A Bíblia antes identificou a profissão de Caim, dizendo que ele era lavrador. Ele lavrava a terra, ele trabalhava na terra. Da terra tirava o seu sustento. Ao passo que Abel era pastor de ovelhas, cuidava de animais. Esse era o seu ofício. Então diz a Bíblia que Caim decide, depois de um tempo, trazer do fruto da terra, certamente fruto que ele mesmo semeou, que ele mesmo plantou, que ele mesmo colheu, ele decide trazer deste fruto uma oferta ao Senhor. Até aí nada demais, concorda? Do fruto do seu trabalho, do fruto do suor do seu rosto, do seu esforço pessoal. E quem já lavrou a terra sabe do que eu estou falando, né? Dá trabalho. Plantar e colher dá trabalho. A terra tem que ser preparada, semeada, depois a plantação tem que ser cuidada, até que nasça alguma coisa e depois cresça e produza algum fruto que se possa tirar desse trabalho. Então, Caim traz ao Senhor uma oferta do seu esforço pessoal, do trabalho das suas mãos, do suor do seu rosto. Mas o problema, irmãos, nessa passagem, não está na oferta. O problema dessa passagem está na pessoa. Porque veja, para Deus que não pediu oferta nenhuma, que diferença faz aquilo que eu estou levando para Ele? Precisa Deus de alguma coisa? Quem criou a terra onde viviam Caim e Abel? Quem produziu aqueles frutos? Quem criou aqueles animais cuidados por Abel? Quem providenciou todo aquele mundo, a criação e inclusive os próprios Caim e Abel? Foi Deus. Precisa Deus de alguma coisa que eu leve para Ele? Alguma coisa que eu entregue a Ele fará diferença para Ele no sentido de acrescentar algo que Ele não tinha ou que Ele não conseguiria por si mesmo? Então veja, a diferença entre a oferta de Caim e Abel não está na oferta propriamente dita. Enquanto Caim traz do fruto do seu trabalho, que era aquilo que ele fazia, daquilo que ele ia fazer. Não tinha graça ele roubar uma ovelha de Abel e entregar para o Senhor. Aí é mole, né, irmãos? Não foi essa a oferta de Caim. E Abel também, por sua vez, trouxe um animal da sua criação e entregou ao Senhor. Algumas pessoas, né, eu já vi algumas pregações sobre isso, ficam conjecturando, porque isso era um prenúncio do sacrifício do Antigo Testamento, do sacrifício do próprio Senhor Jesus, então Deus aceitou a de Abel porque era um animal, porque tinha sangue na oferta, a outra não tinha sangue. Balela, irmãos. Deus não está precisando de ofertas. Pelo menos o Deus a quem eu sirvo, Ele é dono de todas as coisas. Ele não necessita de coisa nenhuma e nada do que eu dou a Ele lhe acrescenta nada. Então, o que Deus está olhando, no caso, é o coração daquele que está trazendo a oferta. Não a oferta em si, porque aquilo, na verdade, nada significa para Deus. Se é uma planta, se é uma comida, se é um animal, se é um dinheiro, essas coisas não têm valor no mundo espiritual, não possuem valor para o Deus que é dono de todas as coisas. Mas o coração do homem, que é aquele que o único que pode enxergá-lo no seu interior é Deus, esse sim faz toda a diferença na balança. Como está o coração de Caim, como está o coração de Abel. E no desenrolar da história nós vamos ver que isto realmente foi o motivo que levou Deus a receber uma oferta e não receber a outra. E aí a gente encara a oferta de Caim
E podemos imaginar algumas coisas. Quem sabe Caim não traz a sua oferta, porque, veja, parece até, pelo que diz o texto, que a iniciativa foi dele. Como eu disse, Deus não pediu nada. Mas o primeiro a trazer, quem é? Caim. Parece que a iniciativa é dele. Os dois conhecem Deus. Os dois fazem parte da primeira família criada, com quem Deus mantinha um relacionamento. Os dois são irmãos, mas Caim, de repente, tem a ideia, a grande ideia: eu vou dar alguma coisa para Deus, porque eu gosto de Deus. Deus é um cara legal, eu vou dar algo para ele. Eu quero presenteá-lo. Você sente desejo, às vezes, de presentear alguém que você admira, você gosta? É normal, concorda? Você gosta de uma pessoa, você tem consideração por ela, mesmo que não seja aniversário dela, mesmo que não seja nada, eu comprei isso aqui para você. Isso não é normal? É normal. Caim, de repente, pensou. Será que foi assim que ele pensou? Será que era só isso que estava no seu coração? Ou será que já estava no seu coração, e aí uma conjectura, algum tipo de competição com seu irmão? Algum tipo de disputa pelo privilégio de agradar mais a Deus? Começou aí o puxa-saquismo, né, irmãos? Que a gente conhece hoje em dia. Algum tipo de disputa pelo privilégio, como filhos hoje fazem com pais. Tem filhos aqui? Tem pais aqui? Vocês não fazem isso? Quem quer agradar mais o papai, né? Faz coisa errada, depois vem dar beijinho, né? Não tem essas coisas? Um faz, aí diz para o pai: ó, fui eu que fiz, não foi meu irmão não. Começou de repente ali algum tipo de contaminação no coração em relação à oferta. Veja, o ato de ofertar é recomendado por Deus, depois mais tarde será requerido por Deus, nesse momento não foi. Então não há nada errado em ofertar. Errado está o meu coração com aquilo que eu penso em relação ao que eu estou ofertando. O que me motiva a ofertar é que pode fazer toda a diferença. Será que a motivação de Caim foi, de repente, se mostrar orgulhoso do fruto do seu trabalho? A gente, às vezes, fica assim orgulhoso, né? Olha aqui que eu fiz. Mulher que gosta de cozinhar. É orgulhosa? Pouquinho, né? Quando você faz aquele prato gostoso, o que você quer ouvir? Que delícia! Quem é que fez isso? Aí você fica, né? Fui eu. E o homem? Não gosta também? Quem é que fez essa obra aí? Quem é que construiu esse negócio? Você não gosta de ser elogiado? Vem aquela, né? Quem sabe Caim não estava ali também, no momento de orgulho? Olha só, o que eu plantei. Eu suei para trazer isso aqui, Senhor, está vendo? Esse fruto da terra aqui não nasceu sozinho, não. Fui eu que fui lá, arei, suei, está lá o meu suor nisso aqui. Agora estou trazendo aqui para o Senhor. Isso não é dito, mas isso pode fazer parte daquilo que estava dentro do seu coração e que só Deus conhece. Nós, se estivéssemos vendo a cena, viríamos apenas as coisas. Um irmão, outro irmão, trazendo coisas e dando ao Senhor. Mas o Senhor está vendo o que nós não vemos. Não apenas a oferta em mãos, mas o coração por trás da oferta. É aquilo que o Senhor está contemplando. Talvez Caim estivesse com seu coração já contaminado, até desde a iniciativa de trazer a oferta. Por isso eu disse que Caim se identifica hoje com as pessoas incrédulas, ou com crentes nominais, que ainda mantêm com Deus o mesmo tipo de relacionamento. Chamado toma lá, dá cá. Estou fazendo algo, mas com segundas intenções. Estou te agradando, mas porque quero de você também um favor. Ainda há pouco eu falei que é comum, quando gostamos de uma pessoa, presenteá-la sem motivo, sem ser aniversário, sem ser nada. Isso é muito bonito, desde que não seja um puxa-saquismo, né? Desde que não seja com segundas intenções. Eu estou dando um presente para aquela pessoa porque ela é rica, um dia ela também pode me dar. Ou porque ela tem um negócio, ou porque ela tem um barco, ela pode me convidar para o barco dela. Para que você está dando esse presente? É com segundas intenções? E no mundo, irmãos, que nós vivemos, tudo é com segundas intenções.
Você acha que tem inocência no mundo? Você acha que as pessoas fazem as coisas no mundo inocentemente? Por isso Caim tipifica esse mundo incrédulo, de pessoas que se bastam a si mesmas, que acham que resolvem os seus próprios problemas, que acham que são independentes, que acham que são autossuficientes porque o fruto do próprio trabalho é o que as sustenta. Caim representa isso tudo, irmãos, e não sou eu que estou inventando isso, não, é a Bíblia, que depois fala de Caim. Leia comigo Judas, lá no final da sua Bíblia, antes de Apocalipse. Está a carta do apóstolo Judas, não é o Iscariotes, por favor, que escreveu uma carta de apenas um capítulo, e no versículo 10 ele diz assim, ele está falando de pessoas infiltradas na igreja com um comportamento ruim. Ele diz assim, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de quem? De Caim. Olha Caim aqui, olha. Judas está associando essas pessoas que estavam na igreja com este comportamento ao comportamento de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ele coloca que essas pessoas que estavam criando problema na igreja, por causa do relacionamento doentio que tinham com Deus e com os irmãos, estavam no mesmo caminho de Caim, de Balaão e de Corá. De revolta, de lucro, de orgulho. Caim é associado aqui a esse orgulho da autossuficiência. Exatamente o que eu estou dizendo para você lá atrás. Não sou eu que estou inventando essa história. Já está aqui dito na Bíblia o que caracterizava Caim. Veja comigo o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Esse é o erro da maior parte dos homens. Eu sempre me aprovo naquilo que eu faço. As pessoas são assim. Elas sempre acham que estão fazendo o melhor. Elas sempre se justificam. Elas sempre se acham inocentes. Elas sempre acham que o caminho que elas escolheram é o melhor caminho. Se elas não achassem, não teriam entrado por ele. Por isso o arrependimento é muito traumático, irmãos. Porque o arrependimento implica em você reconhecer que todo o caminho adotado por você até hoje era um caminho errado. E é muito difícil para o homem admitir isso. Por isso a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final, são caminhos de morte. Alguns não conseguem identificar isso até o final e aí morrem nesse caminho. Mas há outros que dão meia volta, são aqueles que se arrependem e voltam. E reconhecem que aquilo que parecia direito, na verdade, não era direito. Infelizmente, Caim não reconheceu. Caim achou que a sua oferta era a melhor coisa do mundo e que Deus tinha que ficar muito feliz com ela, porque era o melhor que ele poderia fazer, embora ele não identificasse no seu coração a maldade que, na verdade, já estava presente. Caim, ele é soberbo. Ele acha muito mais dele mesmo do que, na verdade, Deus acha. E aí, irmãos, não importa muito o que eu penso de mim mesmo. Importa muito é o que Deus pensa de mim. Por isso a Bíblia recomenda, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Porque isso é muito fácil. A gente pensa maravilhas de nós mesmos. Normalmente, quando há um conflito entre pessoas, as pessoas sempre se acham injustiçadas. Elas sempre se acham prejudicadas. Elas nunca são capazes de identificar que talvez elas próprias tenham provocado aquilo que elas sofreram. Porque na sua visão estão sempre corretas, estão sempre justas, estão sempre honestas.
Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo são caminhos de morte. Feliz aquele que reconhece o erro do seu caminho, volta atrás e conserta por um caminho novo, irmãos. Por um caminho totalmente diferente. Mas a soberba é o maior impedimento para o conserto da vida do homem. Porque consertar implica em admitir que eu estava errado. E como isso é complicado para a gente, para nós, para todos nós. Admitir que você errou e que agora você tem que retomar um caminho, que você tem que voltar atrás e fazer de novo. Para um soberbo, isso é inadmissível. São aquelas pessoas assim, eu morro, mas eu não mudo. Conhece gente assim? A maioria já morreu, né? Não é assim que funciona? A pessoa diz, eu morro, mas não mudo. Na verdade, o que é isso, querido? Soberba. E sabe o que a Bíblia diz da soberba? 1 de Pedro 5, vamos ler? Na Bíblia, sempre na Bíblia. 1 de Pedro, capítulo número 5. A palavra de Deus diz, no versículo 5, na segunda parte do versículo 5, de 1 de Pedro 5. Cingivos, quer dizer, vistam-se todos de humildade. Por quê, irmãos? Simplesmente porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste ao soberbo. Então a conclusão que eu chego é que o soberbo, por mais que ele queira, ele não consegue se aproximar de Deus, porque Deus o resiste, o repele, embora ele possa tentar. Talvez a soberba leve alguém a dizer assim, eu vou reunir aqui uma grande soma de dinheiro e vou dar para Deus, e Deus tem mais é que me aceitar. Caim pensa, eu vou pegar o fruto do meu trabalho, do meu suor e vou dar para Deus, e Deus tem mais que ficar feliz com a minha vida. Eu sou soberbo. Eu quero de alguma forma chegar a Deus, mas é do meu jeito. Eu quero ofertar a Deus, mas é do jeito que eu quero. Porque o soberbo e o orgulhoso não sabem se submeter à vontade de outro. As coisas têm que ser do jeito que ele quer, da maneira que ele entende. Assim muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas da minha maneira. Eu quero uma religião, mas da minha maneira, então funde a sua. Porque isto é soberba. E por mais que o soberbo queira, não conseguirá se aproximar de Deus, pelo que lemos aqui. Deus resiste ao soberbo, então se vista de humildade, porque aos humildes ele concede a sua graça. Pensou nesse versículo? Aos humildes Deus concede o quê? O prêmio da loteria? Concede a graça. Sabe o que é a graça? É um favor que eu não mereço. Veja, nem o humilde merece porque é humilde. É outro engano também a pessoa, então eu vou ser humilde para merecer. Pronto, já virou orgulhoso. Quando ela pensa em ser humilde para merecer, ela já está pensando igual Caim. Já virou orgulhosa de novo. Vou dar alguma coisa que é humildade para que Deus então me dê. Pronto, já estragou tudo. Aos humildes Deus dá graça, que também eles não merecem. Porque não há uma virtude que não tenha vindo de Deus. Se você é humilde é porque Deus te ensinou a ser humilde. Entende? Então você não tem que ter um prêmio por ser humilde. Você não tem que receber uma recompensa por fazer o que é certo. Você não tem que receber um Bolsa Família. Entende? Você não precisa disso, porque está fazendo o que é certo. O que é certo não é premiado. O que é certo tem que ser feito. Então, aos humildes, Deus concede a sua graça. É o que diz a Bíblia. Cingivos, é o que diz a Bíblia. Mas para isso, Caim tinha uma grande dificuldade. Tão grande a sua dificuldade em relação à soberba e ao que pensa de si mesmo, que isto terminou com a morte do seu irmão. Porque, diz a Bíblia no verso 4, Abel também fez uma oferta ao Senhor. Quem sabe motivado por Caim, quem sabe olhando para o bom exemplo de seu irmão, Abel também diz, eu também farei uma oferta. Mas o que está no coração de Abel? Só Deus pode saber.
Será que é uma competição com seu irmão? Se fosse, Deus não aceitaria. Se fosse, a Deus também não agradaria. Mas motivado pela ação, e boas ações nos motivam a boas ações, ele resolve também trazer a sua oferta. E aí diz a Bíblia no verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Natural, ele trabalhava com isso, vai ofertar o quê? Vai roubar uma planta lá de Caim para dar para Deus? Não, tem que dar do seu trabalho. Seu trabalho era aquilo, ele deu dali. Aí alguém, não, porque é a primícia. Não, irmãos, não é a oferta, é o coração. Aprenda isso. Não é a oferta que impressiona a Deus, é o coração que Deus está procurando. E Deus é o único que contempla e enxerga o que está dentro do coração de cada ser humano. Então Abel faz a sua oferta. E na oferta de Abel, uma coisa a gente pode entender. Não veio muito do seu produto. Não foi Abel que produziu aqueles animais. Quem produziu aqueles animais foi Deus. Abel só cuidou deles. Teve trabalho também, concordo. Cuidar, limpar, alimentar. Mas não é muito bem um produto, como foi o produto de Caim. É algo mais de mordomia, de cuidado. Eu cuidei e aqui estou trazendo para o Senhor, algo que também nos faz refletir. Mas diz o verso 4 no seu final, o resultado disso. Agradou-se o Senhor de quê, irmãos? De quê? De Abel e de sua oferta. Mas de quem ele se agradou primeiro? Da oferta ou de Abel? De Abel. Deus se agradou de Abel, então recebeu a sua oferta. A oferta também lhe foi agradável. É assim que funciona. E veja o verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. De quem Deus não se agradou primeiro? De Caim. Como não gostou da pessoa, não pode gostar da oferta. Nenhuma oferta vai fazer Deus ficar impressionado. Quem fica impressionado com coisas somos nós. Nós, seres humanos, é que somos capazes de gostar de sermos comprados por coisas. Outro dia botaram na internet o vídeo do cara do lado de uma Ferrari paquerando as menininhas. Você viu esse vídeo? Todo mundo queria namorar com ele, mas a Ferrari não era dele. A gente é que é impressionável por essas coisas. A gente é que passa de gostar do outro, passa a gostar pelo que o outro tem, pelo que o outro pode me proporcionar. Deus não é assim. Deus tem tudo. Então ele olha para mim. Se ele gostar de mim, ele aceita o que eu trago para ele, embora ele não precise. É igual quando você dá presente para um milionário. Ele precisa do presente? Ah, deu uma coisa que o milionário não podia comprar. Não. Mas ele gostou de você. Então ele recebe com carinho aquilo que você deu. Agora, se ele não gostar de você, pega aqui e joga fora, assim que você vira as costas. É ou não é? Não funciona assim? Mesma coisa com Deus. Deus tem tudo. Gostou de você, ele recebe o que você traz. Não gostou, ele não vai receber o que você traz. O que você traz não vai fazer Deus gostar de você. Não há uma Ferrari que faça Deus gostar de você. Está entendendo? Deus tem gostado do seu coração. E o seu coração é a primeira coisa que Deus olha quando você está trazendo uma oferta para Ele. Ele não olha para a sua mão, Ele não olha para ver quanto de oferta você está trazendo, Ele não olha para ver o que tipo de oferta você está trazendo, mas Ele olha o seu coração. Se não gostou, está fora. Né? Nem tenta, porque Ele não receberá a sua oferta. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim e Abel. Aquela pergunta que eu fiz no início, você agora já sabe responder. Qual é o tipo de oferta que Deus gosta, que Ele recebe, que Ele não recebe? Qualquer uma. Qualquer uma Deus recebe, desde que o coração do ofertante seja agradável a Deus. Desde que o coração que só Ele enxerga seja agradável a Deus. E a pergunta, Deus é injusto?
depois de tudo que ouvimos aqui, eu creio que Deus não é injusto, porque, pensa bem comigo, o que é que nós temos para oferecer a Deus, irmãos? O que em sã consciência nós temos para oferecer a Deus? Se eu hoje pudesse dar alguma coisa para Deus, o que eu daria que realmente faria diferença diante de tudo que Deus já possui? Eu não tenho nada para oferecer. Por isso, queridos, a Bíblia diz que a oferta única, agradável e aceitável já foi feita por nós. A oferta de Jesus Cristo, que ofereceu a si mesmo em holocausto, em sacrifício, em troca dos nossos pecados, que nos separavam de Deus, que criaram um abismo entre nós e Deus. Jesus Cristo vem e preenche esse abismo, entregando Ele mesmo a oferta aceitável. Um pecador, por mais que ele queira se livrar do pecado e do dano causado pelo seu pecado, ele não conseguirá se livrar sozinho. Por isso eu disse que no grupo de Caim estão aqueles que acham que podem salvar a si mesmos, pelo seu comportamento, pelas caridades, pelas coisas boas que fazem, mas esquecem que há um abismo entre eles e Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus não compactua com o pecado. Então, por mais que o homem tente ser bom, na natureza humana não cabe a bondade suficiente para que o homem possa se aproximar de Deus. Existem pessoas muito boas, irmãos, que inclusive não são cristãs, mas são pessoas muito boas. Mas por melhores que elas sejam, elas não conseguem chegar ao padrão de aceitabilidade por Deus. Porque a natureza humana é intrinsecamente má. Mesmo aquele que é bom pensa coisas ruins de vez em quando. Mesmo aquele que é bom de vez em quando comete deslizes e faz coisas ruins. E imagina coisas ruins. Isso já se tornou pecado. Então, como o homem resolve o problema do pecado? Ele não tem como resolver. Se Deus não resolver por ele, ele não tem como resolver. Mas aceitar que Deus resolveu por mim é confessar a minha incapacidade de resolver. Aí entra o orgulho humano. E o homem não quer admitir isso. Ele não quer admitir que ele precisa de Deus para ser salvo. É mais valoroso para o homem admitir que ele conquista a salvação com a sua bondade, com a sua caridade, com o seu benefício para a humanidade, que ele faz e que ele se realiza e que ele será aplaudido e reconhecido pelos outros. A dificuldade do homem é entender e aceitar que o único meio foi Deus que forneceu. E é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele foi exclusivo. Porque sabia ele que ninguém poderia chegar ao Pai senão por esse caminho. Você é livre para tomar o caminho que você quiser, mas só um caminho te leva ao Pai, Jesus. Qualquer outro caminho falhará, dará em nada. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final, caminhos de morte. Você andou certinho naquele caminho, parecia direito para você, mas não era o caminho. No final você viu, era a morte que te esperava. Mas quando você anda pelo caminho que é Jesus, no final você encontra com Deus. Entendeu isso? Mas a dificuldade é reconhecer que errei. A dificuldade é tomar um novo caminho. Por quê? Porque eu olho para mim mesmo e digo: eu sou bom, eu sei fazer, eu não preciso de alguém que me diga o que eu vou fazer. Mas é esta incapacidade e o reconhecimento dela que leva o homem a ser agradável a Deus. É a incapacidade mostrada diante de Deus e a aceitação do que Deus está me oferecendo, a graça, favor imerecido que Ele concede aos humildes. Então eu não tenho nada para dar para Deus que consiga comprar um lugarzinho no céu, embora algumas igrejas queiram vender. Não compre porque é engano, tá bom? Tem igrejas vendendo pedaços no céu, não compre que você não vai receber. Você vai ser enganado e depois não vai ter um advogado que dê um jeito nisso, entendeu? Não compre porque não está à venda. Não há nada que você possa dar a Deus que vai comprar dele algum tipo de favor em relação a você. Então cai por terra toda superstição, toda simpatia, todo patuá, toda magia, caia por terra.
Porque não há nada que você possa fazer de acordo ou de pacto que te beneficie diante de Deus, que não faz troca com ninguém, que não negocia com ninguém, mas aos humildes concede a sua graça. Favor que nenhum de nós merece. É isso que me torna aceitável diante de Deus. Aceitar a oferta que Ele me deu. Qual foi a oferta que Deus me deu? Jesus. Jesus é a oferta que Deus me deu. A gente está falando do que dar a Deus, mas na verdade foi Deus que nos deu. E Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para me dar vida, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Então, veja, o Evangelho não é uma oferta que eu dou a Deus, mas é uma oferta que Deus me dá. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, oferta de Deus. Deus deu. Não é um homem que dá, é Deus que dá. Então, o que eu posso dar ao Senhor, eu tenho que chegar à conclusão que chegou o salmista. Leia comigo o Salmo 116, irmãos, versículo 12. Olha só que lindo é dito aqui no Salmo 116. A conclusão da perplexidade de um homem quando vê e enxerga que não tem nada que ele possa dar a Deus para acrescentar a ele alguma coisa. Salmo 116, do versículo 12 ao 13, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como é que eu posso pagar o que Deus tem me dado? E ainda mais a salvação, impagável. Aí ele mesmo responde no versículo seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que Deus quer de mim e de você não é simplesmente uma oferta, mas que, em primeiro lugar, você receba a que Ele está te dando. Para que você possa dar alguma coisa para Deus, primeiro você tem que receber dele alguma coisa. Porque você não tem nada. O dia que você reconhecer que você é um lixo, aí você pode ser salvo. Porque aí você vai receber alguma coisa que Deus está te dando. Mas enquanto você ficar pensando no que você pode dar, você está incapacitado para dar. Mas o dia que você entender que você não tem nada para dar, e que para conseguir dar alguma coisa, primeiro você tem que receber dele, aí a coisa muda. Ele deu o seu filho, você recebe o filho dele, aí agora você pode dar alguma coisa para ele. Foi Deus que deu o teu salário. Foi Deus que deu as coisas que você tem. Foi Deus que deu tudo que tem na sua vida. E aí, quando você traz alguma oferta para Deus, você está trazendo o que Ele te deu. Entende? Por isso o salmista disse: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Não tem nada para dar, eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou admitir que estou salvo por Deus. Eu vou admitir que Ele me deu a salvação e eu vou invocar o seu nome. É só isso que eu tenho para fazer e mais nada. Só que, irmãos, são poucas as pessoas que enxergam isso. Por isso Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Lembra que eu disse no início da mensagem que no segundo grupo de Caim, não tem só incrédulo, não. Tem gente na igreja que pensa igual Caim, que se relaciona com Deus na base de Caim, que tem uma vida espiritual igual a de Caim, que tudo que faz é por competição, tudo que faz é por disputa, tudo que faz é para aparecer. Tem gente dentro da igreja que é assim. O segundo grupo está cheio, por isso Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que entendem que primeiro tem que receber, para que depois possam dar alguma coisa. Mas são muito poucos os que enxergam isso. E com isso, o mundo está repleto de pessoas iguais a Caim. Veja só o que aconteceu na história, voltando lá ao versículo 5 e ao versículo 6. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ponto. Resultado da história. O que aconteceu? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A partir daquele dia, Caim passou a revelar na sua face
o que já estava dentro do seu coração. Irmãos, você pode estar cheio de raiva por dentro, sorrindo para os outros. Pode ou não pode? Pode. É difícil, mas você consegue. Não consegue por muito tempo, porque a Bíblia diz que coração alegre aformoseia o rosto. A alegria, ela vai brotar, e aí isso sim será permanente. Agora você consegue disfarçar. Você pode estar cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de orgulho, mas com aquele sorriso, gentileza, gera gentileza, né, para todo mundo. Mas nesse dia, quando Deus disse que gostou de Caim e por isso recebeu a sua oferta, e que gostou de Abel e por isso recebeu a oferta, e não gostou de Caim e por isso não recebeu a sua oferta. A partir desse dia, a reação de Caim foi ira, indignação. Ele ficou indignado. No coração de Caim, ele disse: Deus não é justo. No coração de Caim, ele afirmou: Deus não presta. Eu estou indignado. Como pode eu me esforçar tanto para trazer algo e ele simplesmente não gostar e desprezar? Como eu disse a você, o mundo está cheio de Caim. Está cheio de gente irada, cheio de gente inconformada. Inconformados, mas que não enxergam a própria culpa. Hoje nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Estamos ou não, irmãos? A desgraça humana chegou a um nível inimaginável, né? A maldade humana, quando você lê nos jornais, vê na TV, as coisas que as pessoas são capazes de fazer, e não só lá no Estado Islâmico, não. Aqui no Estado Islâmico brasileiro também, né? Onde os rapazes estupram as meninas, cortam os bicos dos seios, que a gente viu no jornal. Então você fica pensando, aonde está essa coisa, né? O que está acontecendo? Por que o mundo está assim? E um monte de gente irada. Deus é o culpado. Deus não existe. Se Deus existisse, não deixava isso acontecer. Tem muito Caim no mundo. Tem muito Caim que não percebe que tudo isso é fruto da escolha humana. É fruto da decisão humana de desprezar Deus, de se orgulhar, ao invés de se submeter ao plano que Deus escolheu. Não, eu sei fazer melhor do que Deus. Eu sei o que é melhor para mim, é o que muitos estão dizendo. E Caim saiu daquele encontro, como diz a Bíblia, irado, inconformado, com um semblante caído, de cara feia. Olhava para Caim, ele estava um nojo, um azedume naquele dia. E Deus percebeu. E no versículo 6 diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Eu gosto das perguntas de Deus, né? Deus já sabe, mas ele pergunta. Por que Deus já sabe, mas pergunta? Para que eu saiba. Não é para que ele saiba, ele já sabe, mas ele pergunta. Por que você anda irado? Por que tua cara está feia? Pensa bem, tem motivo para você estar irado? Tem motivo para você estar de cara feia? Eu não te pedi nada, você trouxe, mas não gostei do teu coração, não aceitei o que você trouxe. Segue a vida. Ainda há uma chance para você. Ainda há uma chance para você mudar o seu coração. Ainda há uma chance para você mudar o teu entendimento do teu relacionamento comigo. Ainda há uma chance para você enxergar que eu não me vendo como uma garota de programa. Ainda há uma chance para você me enxergar que você não vai me comprar com nenhuma oferta. Para que ficar chateado? Para que ficar com essa cara feia? Estou te dando uma chance, Caim. Vai, vive melhor. E Deus então faz essa pergunta para ele. E na sua misericórdia, Deus ainda diz no verso 7 o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É o que Deus está dizendo. Você ainda tem uma chance. O teu coração não estava bom, por isso eu não aceitei a tua oferta. Mas a partir daqui, se você mudar o procedimento do teu coração, se você mudar a tua atitude em relação à vida, eu te dou outra chance de repente ter comigo esse relacionamento que você até queria, mas não conseguiu porque estava com a ideia toda errada e com o procedimento todo torto. Então, entenda, se você mudar o teu procedimento, é claro que eu vou aceitar. Você. Veja que Deus diz, é certo que você será aceito.
Deus não diz, eu vou aceitar a sua oferta. A oferta já não está nem mais aqui em jogo. Deus disse, é certo que você será aceito, porque o que Deus não aceitou não foi a oferta, foi Caim. E agora ele está dizendo, é claro que eu vou aceitar. Se você mudar o procedimento, é claro, é óbvio que eu vou aceitar. Mas toma cuidado. Toma cuidado, porque essa tua raiva, essa tua ira, essa tua cara feia, vão te fazer mal. Elas vão produzir desejos no teu coração. Desejo de vingança, desejo de morte, desejo de realização. Vão produzir coisas ruins no teu coração e esse desejo vai ser contra você. Mas uma coisa eu digo a você, cabe a você mesmo dominar o teu desejo. Veja como Deus faz as coisas, irmãos. O desejo ruim nasceu dentro do coração dele. Por um procedimento errado, por um entendimento errado, ele se tornou fel de amargura, estava todo errado. Aí Deus diz, isso não vai terminar bem, Caim. Caim, isso vai ser contra você, isso vai pesar contra você, mas agora não adianta me pedir ajuda, porque cabe a você dominar isso. Olha que lição, irmãos. Há coisas no nosso coração que Deus não vai mudar, que quem tem que mudar somos nós. A gente vai ficar orando, Senhor, muda meu coração, faz eu ser bonzinho. Não vai funcionar. Quem tem que mudar é você, quem tem que dominar seus instintos, seus desejos de sede, de vingança, de maldade, de tudo, de perversão, tudo que você imagina, é você mesmo. Deus já te deu tudo que era necessário para você mudar. Agora muda você. Cabe a ti dominar este desejo maligno que está regendo o seu coração. Foi o que Deus disse a ele. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é muita misericórdia. Porque se fosse eu, já dava uma bolacha nele antes de qualquer coisa. Concorda comigo? O cara sai da minha presença de beicinho, de cara amarrada, irado contra mim. Eu dava-lhe uma coça. Ainda bem que eu não sou Deus. Né? Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que ainda conversa com o camarada, que ainda diz, muda, meu filho, você tem uma chance, você pode fazer diferente, agora domina esse desejo no teu coração. Que paciência Deus tem, irmãos, graças a Deus que Ele é assim, senão a gente estava roubado, irmãos, eu mesmo era o primeiro a estar frito. Que paciência Deus tem com a gente, e com tanto carinho e tanto amor Ele fala com Caim. Irmãos, Deus tem falado com você, às vezes, com tanto carinho, com tanto amor. Muda esse teu jeito de ser. Muda esse teu comportamento. Muda essa tua vida. Muda essas tuas atitudes. E você escuta Deus falar, vira as costas e mata o seu irmão. Foi isso que Caim fez. O versículo 8 diz assim, disse Caim a Abel, a seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Assassinato premeditado, queridos. Ele convida Abel para passear no campo. Está tudo planejado na sua mente. Está tudo planejadinho nos detalhes, premeditado o que ele faria. Depois de ter ouvido palavras de carinho, de cuidado de Deus, ele não domina o seu desejo de vingança, de arrogância, de soberba, e ele leva seu irmão para passear na inocência de seu irmão, ele o mata covardemente. Muitos Caíns estão nesse mundo, como eu disse. Muitos Caíns estão fazendo assim. Não aceitam a simplicidade do Evangelho, não aceitam a simplicidade de Deus e até muitos se revoltam contra os cristãos. Quantas pessoas odeiam cristãos só porque são cristãos? Porque não aceitam essa submissão cristã a Deus, não aceitam essa humildade diante de Deus, querem governar suas vidas, seus próprios destinos, querem fazer do seu jeito. E matam alguns cristãos por causa disso. Irmãos, isso está dito na palavra de Deus. 1 de João, capítulo 3, vamos ler. Lá no final da sua Bíblia, a primeira epístola do apóstolo João,
capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Mais uma vez a Bíblia confirma o que eu estou dizendo. Não diz a Bíblia que ele o assassinou porque a oferta de Abel era melhor. As obras, as realizações, as atitudes eram diferentes. Deus gostou das atitudes de Abel, mas não gostava das atitudes de Caim. Por isso ele vai e mata. E a Bíblia diz, nós temos que nos amar, mas não segundo Caim, porque Caim também amava. Mas era um amor doentio, irmãos. É o amor doentio que diz alguém que mata por amor. Você já viu isso? Matou, o camarada matou a mulher. Por quê? Porque eu amava ela me pôs um chifre. Não, você amava a tua cabeça. Aí levou um chifre e resolveu matar ela. Você não amava. Quem ama não mata. Amém? Você não amava ela. Caim amava, mas amava à sua maneira. Por isso a Bíblia diz, ame seu irmão, mas não igual Caim. Porque se você amar igual Caim, você vai acabar matando os irmãos dentro da igreja aí. É ou não é? Irmãos, isso é para pensar. O que fazer então para eu ser aceito por Deus? O que eu tenho que fazer? Você tem que aceitar o que Deus está te dando. O que fazer? Receber o que Ele está te ofertando. Não se preocupe em dar para Deus agora. Se preocupe em receber o que Ele está te dando, para que depois você então possa dar alguma coisa para Deus. Abra a Bíblia em João capítulo 6. Olha, palavras de Jesus que ele deixa aqui muito claras a respeito deste assunto. João capítulo 6, versículo 28 e versículo 29. Diz assim a Bíblia. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Estavam com dúvidas, querendo saber, Jesus, o que a gente faz para agradar a Deus? O que a gente faz para fazer alguma coisa que impressione Deus? Mentalidade de Caim. Resposta de Jesus, verso 29. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, uma, única, que creiais naquele que por ele foi enviado. O que eu faço, Deus, para te agradar? Creia em Jesus, que foi enviado por Deus para te salvar. O que eu faço, Deus, para fazer alguma coisa que te agrade? Primeiro, receba Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Creia nele, se submeta a ele e dependa dele para a salvação. E aí você vai começar a fazer alguma coisa que realmente vai agradar a Deus. E como é que você faz isso? Abra comigo em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo número 4. Hebreus, capítulo 11, verso número 4. A palavra de Deus me ensina por que meio eu posso crer em Jesus para fazer a obra de Deus como Ele mesmo ensinou. Hebreus 11, 4 diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também depois de morto, ainda fala. O exemplo de Abel não é a sua oferta, mas a sua fé em Deus. Aquilo que agradou a Deus em Abel era a fé genuína que motivou a sua oferta. Caim não tinha uma fé genuína, ele tinha uma fé interesseira, que é o que a maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje tem. Eu creio em Deus para receber dele algum benefício. Caim tinha esse tipo de fé, ao passo que Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o outro. E por causa dessa fé, o seu sacrifício foi aceito. É o que diz a palavra do Senhor. Então, o que você precisa fazer para fazer as obras de Deus? Creia em Deus.
Mas crer como? Pela fé. De que maneira? Fé não se explica, eu creio em Jesus. Eu creio que é o meu Senhor, que é o meu Salvador. Eu creio que eu, por mais que me esforce, não consigo me salvar. Por mais que eu queira, não consigo ser uma pessoa tão boa a ponto de garantir uma entrada no céu. Eu não tenho como garantir isso, então eu preciso de Jesus. E a Bíblia diz de Jesus o seguinte, irmãos, Atos capítulo 4, versículo 12. Leia junto comigo, Atos 4, 12, para você entender que não há outra opção. Atos 4, 12 diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que pode ser invocado para a salvação é Jesus. Não há outro nome que possa me beneficiar de alguma maneira, que possa aliviar a minha barra diante de Deus. Só o nome de Jesus, que ao ser invocado, faz com que a graça de Deus seja estendida a mim. Mas para invocar Jesus eu preciso ser humilde. Eu preciso reconhecer que Jesus era tudo que eu precisava para ser salvo e aceito por Deus. E que nada do que eu faça me fará aceitável diante de Deus. E uma vez que você fizer isso, queridos, sabe o que a Bíblia diz? Que agora, se você crê em Jesus, se você crê em Deus como obra de Deus, como foi dito aqui, você precisa confessar isso. Veja, a Bíblia coloca isso também de maneira clara. Não adianta você dizer assim, no meu coração eu acredito. Porque se você acredita, você sente a necessidade de falar. Não diz a Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio? Se o teu coração estiver cheio de fé em Jesus, a tua boca vai querer falar dessa fé em Jesus. Você vai querer manifestá-la. E veja o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Romanos 10, do 9 em diante, está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Se você crer, a tua boca livremente tem que confessar. Diante de quem quer que seja, tem que manifestar esta fé que realmente você tem e de que sabe que só com ele você terá a vida e a salvação. Confesse a Jesus. Se você ainda não fez isso, confesse hoje, publicamente. Se comprometa com ele, porque é isso que ele quer ver no teu coração. Não é uma oferta da tua mão que vai impressionar mais a Deus do que o teu coração entregue em humildade ao Senhor, para que você receba da sua graça. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, a tua palavra foi ministrada a cada um de nós, nos trazendo entendimento da verdade que liberta, como ela mesma diz. E ao ouvirmos esta palavra, Pai, eu creio que algo muda dentro de nós, porque é a revelação do Espírito Santo nos convencendo de muitas coisas que precisávamos de convencimento. Deus, se nesta noite alguém foi convencido pela tua palavra da verdade, e agora, nesse momento, quer em cumprimento a tua palavra, confessar Jesus publicamente, toca neste coração agora, para que haja salvação esta noite, de acordo com a tua vontade, é o que eu te peço. Há alguém na igreja agora que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão aonde você está, eu quero fazer uma oração com você. Há alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Há uma pessoa ali. Quem mais quer entregar a sua vida para Cristo? Aproveita essa oportunidade. Alguém mais quer confessar Jesus? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Alguém mais quer isso? Aproveite agora. Eu quero orar pelo nosso irmão. Vem aqui, vamos orar juntos. André, Deus te abençoe.
Amém. Tem mais alguém querendo entregar sua vida para Jesus? Aproveita agora, meu amado. É hora de salvação. É hora de humildade, na qual Deus vai conceder a graça que você não merece, porque você se humilha diante do Senhor, não diante dos homens. E eu creio que é isso que André está fazendo essa noite. E nós queremos orar nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre esses teus filhos, ó Deus. Num momento de transformação, de vida, de entendimento, de verdade, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa noite seja marcante e definitiva na vida de cada um dos teus filhos, que te confessam neste ato singelo, de se colocar de pé diante da tua igreja, para dizerem atitudes que estão com o Senhor, que recebem o Senhor, que se humilham diante do Senhor, para receber só aquilo que o Senhor pode dar, para que então possam dar alguma coisa para Deus. Deus, em nome de Jesus, recebe a vida do André, do Fábio, Pai. Em nome de Jesus, para uma mudança e para uma transformação definitiva, para morarem contigo eternamente, para viverem contigo eternamente. Assim eu oro por eles e os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe, André. Glória a Deus.